Fala galera, Gabi Afonso aqui. Hoje nós estamos no programa Campo Livre especial, porque estamos recebendo Maricel. Já fiquei sabendo aqui que ela era assídua na gemada do Licinho, tomava gemada, vinha de São Paulo. Vou querer saber até dessa história. Maricel, é um prazer te receber aqui no programa Campo Livre, seja bem-vinda. Muito obrigada porque você vai compartilhar com a gente um pouco dessa história completa da Expo Queijo, que foi esse evento, que o pessoal que está assistindo em casa, eles acompanharam. Esse evento sensacional que a gente acabou de cobrir. Queijo, vinho, castanha, só coisa boa, né? Falei que juntou tudo. Não. Mas dá pra eu continuar aqui, né? Falei que juntou tudo de bom que existe e colocou em um evento só. Uhum. É isso, né? Isso. Um prazer primeiro, prazer pelo convite, estar aqui na sintonia junto com vocês, uma TV que eu vi nascer, por sinal, eu sou da época do Dr. Olavo, eu vi onde começou, a luta que foi e hoje vocês estão, isso é um prazer muito grande. Gabi, é um prazer estar aqui com você e falar de queijo. Eu acho que nada melhor do que a gente falar de uma coisa gostosa, que reúne as pessoas, que as famílias estão no entorno, que pode ser desde uma harmonização, como também um conserto de um prato, né? Todo mundo fala isso, eu costumo sempre falar a mesma coisa. Tá ruim, bota queijo. Põe queijo que o trem melhora, né? Com certeza. Então, São Paulo, você estava falando de São Paulo. Aonde é que se fala que o mundo inteiro, assim, se você falar assim, eu estou em São Paulo, eu estou em algum lugar do mundo e fala assim, referência, qual é a referência? O que se faz em Minas Gerais que você se lembra? Gente, é queijo. É queijo, não é? E pão aí, de queijo, queijo. É isso. E aí vem os complementos, o pão de queijo, doce de leite, tudo com queijo. Café, mel, cachaça, vinho, doces, geleias, tudo que se harmoniza com queijo. E ainda tempero, né? E você tempera com queijo. Não, e eu experimentei cada queijo. Queijo no vinho, queijo, nossa. Mas tá, não vamos falar de Expo Queijo agora não, porque antes de chegar na Expo Queijo, queremos conhecer a Maricel. Quem é a Maricel? Conta um pouco da sua história. Maricel é uma dona de casa que deu certo como empresária. Sou mãe de duas meninas lindas, Ana Clara e Denise. Uma tem criancinhas, 35 e 34 anos, vim de São Paulo, casei-me em São Paulo, vim morar em Araxá e aqui começou uma história super interessante que quando nós chegamos de São Paulo, meu marido tinha comprado uma fazenda e essa fazenda na Tapira, aqui do lado, e lá tinham 2 colonos que faziam queijos. Na verdade, eles faziam na cidade deles. Eles lá tinham 2 vaquinhas só. Ah, Marcelo, vamos fazer um queijinho aqui e tal, só pra gente degustar, um pra você e um pra mim e tal, não sei o que, vamos. Começaram a fazer o quê? Gente, o pessoal da região da Buraca, quem é daqui de Araxá e do entorno sabe a fama que é esse queijo. E a nossa fazenda era na Tapira. Então, juntou já esse terroir maravilhoso de um queijo sensacional. Esses 2 colonos, eles começaram a fazer esses queijos, 2 queijinhos, de 2 passou para 4, 4 passou para 6, daqui a pouco não tinha mais para quem dar queijo. Começou uma história, começou a se trazer esse queijo para vender na cidade, pediram, né? Uma vendinha pediu aqui, começou a vender o queijo, daqui a pouco a gente estava fazendo 30 e tal. Meu começo de vida foi com queijo. Então, eu criei minhas filhas até uma certa idade com queijo. Só que eu falava para todo mundo, né, que essa dignidade que o queijo dá. Queijo, gente, reúne não só família, reúne história. Então, a minha história começa lá. Então, as minhas filhas foram criadas com queijo. Eu dei para minhas filhas o que tinha de melhor para a época, tá? Não tinha iPhone 17, não tinha muita coisa, mas tinha escola boa, tinha natação, tinha inglês, tinha uma vida, tinha uma casa bacana, uma casa gostosa, de classe média, e isso tudo a gente começou com a roça, com a fazenda. Então, isso eu digo que quem trabalha hoje, na época que a gente fazia isso, era uma coisa meio que as pessoas tinham vergonha de falar. Ah, eu sou roceira, eu faço queijo. Hoje é um orgulho. O nosso queijo, ele conseguiu um patamar muito grande, claro que devido, lógico que daqui a pouco você vai falar da Expo Queijo, mas é devido aos concursos, à valorização, a valorização da família, a valorização da história, o reconhecimento do queijo como patrimônio, enfim, tem muita coisa pra gente falar muita aqui. Coisa. Mas essa é a Maricel que começou
Eu comecei com um evento no Clube Araxá. Eu, por 10 anos, fui diretora social no Clube Araxá. Pessoal aí das antigas lembra de mim. Eu fiz todas as festas que vocês pensar. Anos 60, 70, 80, festa fantasia, festa da fruta, da uva, não sei o quê. Eu fiz todas as festas. Numa época Era uma que época que o Clube Araxá tinha muita. Tava muito. Não tinha festa. O Clube Araxá estava fechando. Ele estava para fechar. Ah, quando você Ele entrou. não tinha dinheiro nem para pagar a folha de pagamento, nem para pagar a conta de água. Então, nós reunimos um grupo de empresários, vamos colocar assim, e entramos na diretoria. E isso foi muito interessante, eu nem sabia que esse meu começo ia ser lá, porque eu já tinha estudado, já tinha feito alguns cursos em eventos, mas não tinha praticado. Então, nada melhor do que você estar no lugar onde você é obrigado a fazer e fazer com pouco dinheiro. Porque se o clube não tinha dinheiro, você tinha que fazer alguma coisa. Então, eu saía daqui de madrugada para São Paulo, ia para 25 de março, comprava decoração, vinha com eles de ônibus, decorava o Clube Araxá inteiro e chamava os sócios. Então, começou assim a história de 10 anos de evento. Eu mal imaginava que aquilo ali era uma preparação para hoje fazer um evento internacional como Expo Queijo, né? Tudo na vida Deus é perfeito. O aprendizado começou ali. Vai fazendo, é que nem diz, né? Põe o pé que Deus te dá o chão. Isso. Eu acho que foi assim no Clube Araxá. E aí depois de 10 anos eu saí desse clube, só que aí continuei fazendo pequenas coisas, formaturas, coisas assim. Sempre com eventos. Necessariamente placas, sempre com eventos. Sim. Eu sempre gostei, eu sou formada em marketing. Sim. Então eu sempre gostei dessa área assim de eventos. Mas não imaginava, né, onde a gente ia chegar e que hoje com 6 anos E essa parte está. do clube veio antes do queijo ou depois? Muito antes. Não. A minha história com o queijo, com os colonos, com o pessoal que trabalhava, foi na época de 88 a 90. O Clube Araxá foi 10 anos depois. Foi no 2000, 1999, 2000. Vocês não eram nem nascidos, né? Falar isso pra vocês. Falar assim, nossa senhora, já existia. Já existia. E você é de São Paulo mesmo, natural? Eu fui criada em São Paulo, casei em São Paulo e vim aqui pra Araxá. Isso já tem 30 e poucos anos. Já é uma araxaense, né? Não, já tenho cidadania. Cidadania, gente, já tem a chave da cidade. Já tem, isso mesmo. Com muito prazer, Araxá me recebeu muito bem e a gente tem muito prazer em fazer parte dessa família, porque eu digo que Araxá é ímpar, né? Quando as pessoas falam, moro em tal lugar, eu falo que pena, não moro em Araxá, ai, que dó. Que dó. Uma cidade tão boa. E agora com tantos eventos legais, bacanas, né? Exatamente. E como se tornou embaixadora do queijo? Como que foi isso? O embaixadora do queijo foi porque em 2023, 2022 foi colocado pelo IEFA e pelo IFAM, o modo de fazer queijo Minas artesanal para ser patrimônio cultural e material da humanidade. 2 anos em Marrocos foi estudado para ver se isso seria possível. Em 2024, iria ser anunciado em dezembro. Em setembro, mais ou menos, eu estava voltando da Itália, inclusive, e eu estudei lá, eu vi que a cidade de Bérgamo, isso é uma historinha, né? Que a cidade de Bérgamo, ela tem a cidade baixa e a cidade alta. E lá foi reconhecido como patrimônio também da humanidade. Eu fui estudar, eu falei, gente, como que eles conseguiram? Eles deram uma volta na cidade, nesse muro gigante que divide a cidade baixa da cidade alta, deram uma volta dando as mãos. Aí eu vi no voo, falei, gente, a Expo Queijo não é evento, a Expo Queijo é movimento, eu preciso fazer alguma coisa para sair esse reconhecimento da Unesco, é uma coisa muito difícil e tal. E eu li lá também que você não suborna eles, mas se você tiver ações, eles se sensibilizam. Falei, então é comigo mesmo, vou pensar. Cheguei em casa, liguei para minha filha, que mora em Portugal, Ana Clara, falei assim, minha filha, eu preciso fazer alguma coisa de interessante. Eu estava lendo lá que eles fizeram uma ação de abraçar. Deram as mãos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Era a época das Olimpíadas. Exatamente a época das Olimpíadas. As Olimpíadas que foi no Brasil? Não, as Olimpíadas mesmo. Eu acho que não foi no Brasil, não. Tá. Foi em 2024, meio de 2024. Ela falou assim, mas por que você não pega um queijo artesanal e faz uma volta olímpica?
não pode me falar uma palavra não, que aí eu já desenho já o negócio inteiro. Eu sou muito criativa, muito fértil. Desliguei o telefone, falei, pronto, já sei. Aí liguei pro secretário de cultura na época, o Leônidas, falei assim, tem duas coisas para eu fazer aqui. Ou eu dou um abraço simbólico, um abraço no Grande Hotel, que é onde acontece o evento, ou eu pego um queijo e saio com ele pelos caminhos de Minas Gerais, pelos lugares onde faz o queijo Minas artesanal. Sim. Ele falou assim, a primeira é legal, mas como é que você vai fazer isso? Vai juntar escola, não sei o quê, muita responsabilidade, se acontecer alguma coisa, não sei o quê. Por que você não sai com queijo? Falei, pronto, vou fazer isso. E uns 2 meses antes, meu marido tinha comprado uma Kombi e deixou lá na fazenda. E eu assim, pra que você comprou essa Kombi? O que você vai fazer com esse trem? Não sei o quê, vai fazer o quê com essa Kombi? Tava lá. Já estava destinado. Não, é tudo Deus. Tudo Deus, tudo. Aí eu falei assim, gente, eu não posso ir com carro, qualquer carro. Eu vou de Kombi, andar com esse queijo, visitar as 11 regiões, as 10 regiões na época, né, que faz o queijo Minas artesanal. E eu vou de Kombi. Menina, quando eu anunciei isso, o pessoal falou assim, não é possível. Ela chama Kombi Queijo, ela viajou 6.000 quilômetros, ela visitou os produtores, então a gente tomava café da manhã no fogão a lenha, a gente almoçava um frango caipira, eles estavam me recebendo, as APAES, as escolas, as prefeituras, com essa ação que a Unesco ficou sabendo que eu tinha feito essa ação, inclusive foi um vídeo de 3 minutos aqui para o Paraguai, que foi onde todos os diretores da Unesco se reuniram para ver se realmente nós podíamos ser considerados patrimônio, que foi o primeiro alimento do Brasil, 8º no mundo. Olha. Então, isso é muito estudo que eles fazem. Aí, meu vídeo passou lá, tá lá a Maricel, mostrando esses 6.000 quilômetros de Kombi sem ar-condicionado, chovendo nas estradas. Imagine uma mulher da minha idade andando numa Kombi. O que aconteceu? O governador Romeu Zema me chamou depois de uns... Aí, dezembro você foi saiu... sozinha? Não, eu e meu marido. Ah, tá. Dezembro saiu o título. Foi uma festa, estava em Belo Horizonte, foi uma festa, uma choradeira, todo mundo feliz, né? O reconhecimento pro queijo produtor, para a história, pro patrimônio, né? Então, saiu em dezembro. Mais ou menos em abril, ele me chama lá no gabinete dele e fala assim, precisava falar com você e tal. Eu falei, deve ser porque vai ter o evento, ele quer justificar, porque ele ia ter uma viagem, vai justificar. Menina, quando eu chego lá, entro lá, eu fui... Chapéu, de tênis, de camiseta, assim, a pessoa mais ampassando do mundo. Aí ele falou assim, como foi a mesma história da Kombi Queijo, Maricel? Aí eu falei, Romeu, foi assim. E você andou 6.000 quilômetros, e foi reconhecido, né, essa forma das ações, você sabe que a Unesco sabe do que você fez? Sei. Pois é, por isso você, a partir de hoje, o título de embaixadora do queijo Minas Artesanal é seu. E aí me entregou aquilo ali, eu falei assim, gente, o que eu faço com esse trem? O que eu vou fazer com isso? Muito bom. E aí, desde essa data, que foi o ano passado, foi em 2025, que eu venho para trabalhar com queijo, que eu digo, o título de embaixador é uma coisa, o que você faz com ele é outra. É outra, com certeza. Então, eu tenho ações, eu trabalho dentro de pesquisas. A gente, esse ano, na Expo Queijo, inclusive, estamos aí junto com a UFLA, com a Universidade de Lavras, encabeçando ajudando, eles retiraram dos queijos que nós fazemos o concurso, dentro do concurso eles retiraram uma fração de queijo, vão colocar 80 graus negativos num banco de queijo lá na UFLA e vai abrir daqui 30 anos para ver o quê? O que mudou na microbiota, nosso clima está muito vão estudar oscilante, o queijo a fundo. Vai ver o que sobrou, como que os fungos se modificam. O fungo que a gente fala é coisa boa, tá, gente? É fungo do bem, que está dentro do queijo, que todo mundo tem. Então, o que ele modificou, como é feito isso, inclusive numa pesquisa que vai ser descoberta, daqui a pouco vai ser anunciado, que o queijo artesanal, ele é anticancerígeno, ele tem dentro dele enzimas e ácidos que fortalecem imunologicamente para câncer, contra câncer. Então, a gente tem muita coisa fazendo aí, trazendo aí de novidade, porque embaixador
é simples, você representa um grupo, uma empresa, qualquer coisa. Agora, as ações que eu vou fazer a partir daí que contam, é interessante, né, Gabi? Sim. Ouvimos falar desse vídeo e eu fiquei curiosa. E claro que você também. Então, roda aí pra gente. Nós resolvemos fazer uma aventura. Viajando pelas 10 regiões que faz o queijo Minas artesanal de forma simples. Quando eu comecei, perguntaram para mim aonde eu queria chegar. Eu passei 30 anos como publicitário em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, até o dia em que eu tomei juízo e vim fazer queijo. Eu deixava meu filho pequeno em casa para sair, para trabalhar fora. E hoje a gente trabalha junto. Tá junto de quem a gente ama, isso não tem preço. Eu começo a realmente lembrar. O pai do meu pai teve 10 filhos. Era uma casa que não tinha água, que não tinha luz. Eu não conseguia pagar as contas e hoje eu consigo investir. O queijo Minas artesanal, ele envolve a produção, envolve as fazendas, envolve o modo de vida. As pessoas fazem questão de vir aqui comprar, eles querem participar, eles querem ver como a gente tira o leite, querem ver como a gente faz o queijo. Nós fomos recebidos por crianças, adolescentes, por escolas. Todos tinham uma história. Vocês têm que continuar contando a história e fazendo a história. Tem 2 anos que está na Unesco o nosso modo de fazer queijo Minas artesanal para ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Não é o queijo que a gente está querendo, é o modo de fazer. Todo queijo é queijo, mas o modo de fazer o queijo Minas artesanal desta forma é nosso. Sou a 4ª geração da produção de queijos da minha família. Eu resgato uma produção do meu pai, do meu avô. Uma questão familiar. Eu sinto assim, é vender queijo, é você entregar ao outro aquilo que é mais nosso. Não tem melhor presente mineiro do queijo. Isso que a gente está mostrando para o mundo é a vida desse país, é a vida do pequeno produtor que está em jogo. Nós estamos passando em todas as regiões e deixando um pedaço do mapa. Na próxima Expo Queijo, nós vamos fazer um painel e aí vocês vão estar lá e vocês vão contar a história de vocês. Porque são 300 anos de história que vocês vão ver sendo reconhecido. Eu agradeço muito às instituições que estiveram conosco. Maricel, então, a gente não poderia perder essa oportunidade de te parabenizar pela essa grande iniciativa. Sensacional! Bom demais, gente! Eu queria estar nesse rolê, juro. Imagina esse rolê. Você chegando nas fazendas, tomando um cafezinho. E aonde você chegou teve comida boa, certeza, né? Você viu quanta gente, quantas histórias, quantas pessoas com brilho no olho dizendo que fazia queijo. E uma coisa super legal, quero te contar um negócio super legal, até uma coisa que aconteceu. Tem uma cidade, Ibitipoca, que tem Lima Duarte, a cidade chama Lima Duarte. E quando nós chegamos lá, a prefeita veio nos receber e tal. E aí uma produtora chegou para mim e falou assim: Maricel, você sabe que o Dia do Queijo foi instituído no dia 6 de novembro, que foi a primeira edição da Expo Queijo, que foi em 2021. Você sabe que nós temos o Dia do Queijo porque teve a Expo Queijo? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque foi o primeiro queijo que recebeu uma medalha. Na época, eu acho que foi ouro. Foi o único queijo da cidade que recebeu uma medalha. Então, foi uma valorização muito grande. A partir daí, nós começamos a incentivar outros produtores a fazerem queijo. Então, hoje, Ibitipoca, a região de Ibitipoca, ela está fortalecida por causa da Expo Queijo. Isso, para mim, não tem valor quando fala que o produtor ou que a região ou que, exatamente. E quando eu fui com a Kombi Queijo, o que acontece?
Todo turismo vai, porque a gente fez uma mídia muito grande, inclusive passou em grandes redes de televisões, aguardando a gente, a volta da gente, para poder ser mídia nacional, foi mídia nacional. Sim. Vocês depois peguem lá essas informações, lá o pessoal tem, de tanta mídia que deu ao produtor, ao queijo. Que interessante, lógico, a Kombi Queijo é uma personalidade que inclusive todas ela as vezes estava lá, né? Todos os anos ela tá lá, as pessoas vão lá, vê foto. Tem gente que não fala da embaixadora, fala assim, você vai trazer a Kombi Queijo? É mais ou menos isso. Então, é igual ela filho, quase né? que ela é uma personalidade, a Kombi Queijo, sim, né? Porque ela visitou realmente. E o queijo que viajou durante todos esses lugares, menina, é um queijo vivo, é um queijo artesanal. Eu conversava com ele, eu dizia, olha, que você seja abençoado, que você não rache, porque andando em condições, ele não está dentro de uma refrigeração, ele está dentro de uma embalagem e tal. Eu conversava com ele todo dia. Eu conversava com ele, eu passava paninho nele, eu colocava roupinha nele. Colocava roupinha nele, para ele poder não sentir frio, não poder não sentir calor, sabe? Sim. E hoje eu ainda tenho o queijo até hoje, você acredita? Você tem o queijo até hoje? Eu tenho o queijo até hoje e ele tá em casa e ele é aí lindo. ele criou aquela casca? Não criou porque ele é lisinho e eu trato dele também. Ele não é um casca florida que tem mofo, mas ele saiu com 5 quilos aqui e hoje ele deve estar com 4,2 quilos, mais ou menos, deve ter perdido umas 800 gramas durante esses 2 anos. E não fica com vontade de partir ele, não? Não. Esse é meu filho. Não, tem tanto produtor que me manda queijo, que me manda presente, que, sabe, me deixa abastecido. Que até manda, como eu sou jurada internacional, manda pra mim, aí fala, vê se meu queijo tá bom pra participar, o que você acha de defeito, o que você acha que a gente pode melhorar nele e tal. Então, eu já falo que eu já tenho queijo suficiente, esse vai ficar lá, vai até, se ele quiser mumificar, se ele quiser transformar, vai fazer o que ele quiser. Eu quero ver uma foto dele depois. Você quer depois? Eu vou te mandar. E assim, gente, eu só acho que faltou um queijinho aqui, né? Pois faltou um queijinho aqui pra gente, ó, ir beliscando aqui enquanto isso, porque não tem nada mais gostoso pra mim. Eu sou mineira mesmo, raiz, suspeita, eu amo queijo em tudo. O Caputo, cadê o queijo? Traz Anjinho, cadê o queijo e o nosso patrocínio, Quem sabe tá ali, ó, o queijinho. E aí, quando a gente fala que o queijo, ele é patrimônio cultural e tudo isso, o que isso quer dizer? As pessoas têm que seguir um padrão? Como que é para poder fazer? É a valorização. A partir do momento que você tem um reconhecimento, a sua história não morre. Então, é o modo de fazer o queijo Minas artesanal, que é só com leite, pingo, sal e o coalho. Então, ele é feito só com esses ingredientes e o modo de fazer é o mesmo. Na verdade, essas 10 regiões que eu visitei, todas fazem da mesma forma. O que chamou a atenção da Unesco foi o pingo, que o pingo tem uma ancestralidade. Ele tem mais de 200 anos. E a coisa mais legal que você vê é um produtor ser solidário ao outro. Por exemplo, o queijo chegou lá de madrugada, começou a inchar, teve um problema. Ele vai só no vizinho lá e fala assim, você tem um pouquinho de pingo para mim, para eu consertar meu queijo? E o que seria Então, na esse verdade, o pingo, ele é o finalzinho. Por exemplo, fez o queijo às 2 horas da tarde, deixou ele pingando até 8 horas da noite. De madrugada, olha o trabalho da pessoa. Ele vai lá, pega uma canequinha, coloca ali embaixo, deixa aquele pingo, que é o sorinho, o final do sorinho, que tem o DNA do queijo, ele escorrer. Ali aquele produtor pega aquela garrafinha, coloca dentro da geladeira para ele ter um banco de pingo. Para os amigos, para ele, para uma hora que der errado o queijo dele, o pingo conserta. Conserta, entendi. Ele volta o pingo pro queijo. Isso que a Unesco que chamou a atenção deles. Eles falaram, peraí, alguma coisa de 200 anos de tradição, ou seja, a história, as pessoas se foram e o DNA do queijo Minas artesanal permanece. Sabe? Agora, aí você fala, mas Canastra tem um queijo, Cerro tem outro queijo, Bitpock tem outro queijo. O terroir. Porque o modo de fazer é o mesmo, da mesma forma que eles fazem todos os queijos. O terroir é
as boas práticas, é a terra que ele cultiva, é o capim que o gado come, é o cuidado na queijaria, é o ambiente, é a umidade, é o aquecimento, no caso, a temperatura, é o carinho, é o virar o queijo, é a mão, é o amor. O terroir é tudo isso. Na verdade, eu colocaria o ingrediente do amor, sabe? Sim. Porque é um ser vivo. Se você não virar, é igual uma pessoa que se estiver enfermo, se estiver em algum lugar assim, você tem que virar ele para ele poder não dar escaras, não dar problema, não dar nada. O queijo é a mesma coisa. Você tem que estar virando para não dar feridinha nele, tratando dele. E uma pergunta aqui pessoal minha. Queijo se coloca na geladeira. Quando você compra o queijo, está lá na sua casa, você guarda na geladeira ou não? Depende do queijo. Se for um queijo Minas artesanal, o melhor é você deixar curar. Você vai pegar esse queijo, que ele cura, vai pegar uma tábua, vai colocar e vai virar todos os dias. Aquele trabalho que teria na queijaria, você vai fazer com ele. Você vai virar todos os dias o ladinho dele. Se ele tiver um mofinho, que é o geotrídeo, que é aquela coisa branquinha, não tem problema. Foi estudado isso pela universidade, que não há problema, a não ser que a pessoa tenha alergia. Eu sou alérgico, eu tenho problema. Aí o médico é que vai falar para ele. Entendi. Mas geralmente não tem problema algum você consumir. É chamado de casca florida. Sim. Exatamente porque são as flores que brotam do queijo, né? Então, isso gente, também... rapidinho. Quando você tá com aquele queijinho lá na sua casa, não vai tirar a casca dele não, viu? Pode comer. Não precisa, mas se ela não quiser comer, respeita cada um. Tem queijo que é feito com uma peliculazinha, aquela capa preta, vermelha e tal. Sem problema, gente, tira, não precisa... Mas pode comer. Mas você pode. E você vira o queijo todos os dias. Se for um queijo fresco, evidentemente, você não vai deixar ali em cima, porque ele vai ficar dessorando. Aí colocar numa vasilha, dentro da geladeira, de preferência você coloca mais abaixo, onde ficam as frutas e verduras, não coloca muito acima, porque ele pode queimar, ele pode endurecer. E se for um queijo tipo um parmesão, vamos colocar assim, se for um queijo curado acima de 60 dias, tranquilamente você pode embalar, colocar num vácuo, alguma coisa, colocar na geladeira. Não tenho nada disso, Maricel, não tenho vácuo, não tenho plástico, não tenho nada. Pega uma embalagem plástica, coloca ele no fundo, coloca no fundo dele um papel manteiga, envolve ele, coloca a tampinha, deixa ele lá, que ele vai ficar feliz da vida meia hora antes. Tira ele da geladeira, pega o seu vinho, abre o seu vinho, a sua bebida preferida, deixa lá a tampinha, deixa descansando os dois, eles são vivos. Então deixa ele lá, tal, em temperatura ambiente, depois você já vai lá, prova, depois você me convida para sua casa, né? Aí você me convida, né? Depois, a hora que ele estiver esperando eles lá, você me liga, que aí eu tô chegando. Me liga, nós vamos, Gabi, ó, já estamos aqui, nós vamos lá. Nós já estamos aqui, já estamos esperando o convite. Eu gostei, viu, dessa ideia. Nada como um vinho para acompanhar um queijo. Nossa, é melhor que café, né? Pois é, essa é outra história bom, que a gente deveria falar aqui. Eu estava na Itália, eu estava como jurada de um concurso lá e eu falei que ia tomar café e comer um queijo. Gente, eles queriam me prender, eles queriam me bater, eles falaram como, não existe comer um queijo e tomar café. Eu falei, isso, você não conhece o que é bom. Exato. Aí eu contar a história. Gente, em Minas Gerais, isso aí é conversa, isso aí toda casa que você chega vai servir um queijo, vai pôr café. Cafezinho. Então, existe. Eles falaram, não existe, não existe. Aí toda vez que eu vou para a Itália agora, eles fazem a mesma coisa. A mulher que mistura queijo com café. Estão tirando já sarro de mim, mas eles não sabem tanto que é bom. Aí nós estamos trazendo, né, porque já trouxe pelo menos uns 10 italianos aqui, e eles vieram e provaram o queijo Minas com café e falaram, não, é bom. Combina. É belo. A gente que sabe das coisas, eles não sabem tudo, não. Mineiro que entende dessas coisas, isso aí nós entendemos muito bem. Então, falamos de queijo, falamos de como produz e tudo isso, agora vamos entrar no evento, que é o evento, gente, Top One de Araxá, vinho, queijo, igual eu falei, né? Vocês sabem, lá é suspeito pra mim. Então, depois dos intervalos, você vai me esperar aí. Espera que a gente já tá voltando. E aí, a Maricel vai contar pra gente tudinho. Como que começou esse queijo, de onde veio essa ideia. Acho que vai ser, assim, sensacional a gente descobrir, porque já fazem 6 anos de Expoqueijo e eu vou parar de dar spoiler. Então, depois do intervalo, eu tô esperando vocês. Estamos
Estamos de volta e claro, gente, claro que no alqueire não ia faltar um queijo. Encontramos o queijo, assaltamos a geladeira do alqueire, claro que não ia faltar o queijinho, né, gente? Ó, peguei um pedacinho, Maricela. Ó, e sem contar pra vocês que veio exatamente o queijo, eu achei exatamente o queijo da história que eu tava contando pra vocês, que é um queijo Minas artesanal. Esse aqui é patrimônio cultural imaterial da humanidade que eu tava contando pra vocês. Olha que coisa interessante. Olha a textura que ele tá um pouco gelado, né? Aquela coisa que a gente tem que falar, que tem que esperar um pouquinho. Mas ele tá super gostoso, nós já estamos provando aqui ele aqui. Isso. E aí eu vou aproveitar, já que a gente invadiu a geladeira do alqueire, pra mostrar... Eu saí da câmera ou não? Não. Pra mostrar a moda alqueire. Gente, agora nós temos as camisetas do alqueire. Você que gosta de vir aqui, que se sente em casa, você pode vestir também, ó. Com filtro de barro, bem mineiro. Tá vendo? Eu acho que deve ter alguma com estampa de queijo. Ó esse aqui. Esse aqui é bom demais. O que você me perguntou... Ó, você é filho de quem? Você é filho de quem? Bem mineiro, né, gente? Então, ó, vem adquirir a sua camiseta, tá? Você já vem aqui no alqueire, aproveita, tipo aqui. Você já vem no alqueire, aproveita pra escutar uma boa música, comer um queijo, tomar um vinho e já leva a camiseta. Já sai uniformizado. Viu que legal? Ó, tá vendo? Fazer uma camiseta com queijo lá, né? Já deve ter. Já tem umas de frases. Não ia faltar, lá, não, mas né? esses que estão bem bonitas, viu? Estão bem bonitas, né? Bem bonitas, bem legal. Vamos entrar então agora na Expo Queijo? Vamos falar dessa história maravilhosa, desse evento incrível? Quero que você comece lá do começo, lá de trás. Então, lá 6 anos atrás, eu contei pra vocês que eu comecei a minha história Certo. criando minhas filhas, marido com queijo, né? Isso. Nunca fiz um queijo. Mas eu sei que é bom. Esse é Você bom. quer igual vinho. Você fala assim, não posso não entender, mas sei que é bom. Mas não, entendo um pouquinho de queijo, sim. Sim. Mas nunca pus a mão na massa, não, mas a gente sabe. Então veio a minha história criando minhas filhas e eu dizia sempre que eu ainda ia devolver ao queijo tudo aquilo que o queijo me deu, que foi lá do começo da nossa história. Sim. Aí fui diretora do Clube 10 anos, aí participei junto com o Senar de um curso de boas práticas, aí eu fui entender por que era que o queijo do Marçal era tão famoso na década de 90, é porque o pessoal que trabalhava lá lavava, esfregava, limpava, era aquela... A bancada lisinha, arrumadinha, aí eu comecei a entender disso. Aí veio a Expo Queijo, lógico, primeiro eu fiz um evento para uma associação, onde essa pessoa veio para fazer um curso de maturação. E aí eu convidei esse pessoal para vir para cá, que eu ia fazer um evento de queijo internacional. Eles vieram e depois eles foram embora e aí nasceu a Expo Queijo em 2000. Então sempre foi internacional. Sempre foi internacional, desde 2021 que é internacional. E a forma que a gente faz é uma forma diferente de todos. A gente tem 5 pilares. Primeiro, a Feira Internacional, que esse ano reuniu 88 estandes com tudo que se harmoniza com queijo e não só com queijo artesanal. Nós tivemos uma cozinha show, onde foram feitos pratos com grandes chefes, inclusive nacionais, que mostraram os pratos à base de queijo artesanal, que é para isso que a gente está aqui, para fortalecer o queijo artesanal. Tivemos o fórum totalmente voltado para a sucessão familiar, para a valorização do queijo, para pesquisas de universidades importantíssimas, renomadas, que eu já falei de uma com vocês sobre o banco de queijo. Tivemos o pó de queijo, que foi assim, um sucesso, acho que quem acompanhou lá viu a gente falando, tudo voltado para o queijo artesanal também, dando ênfase ao queijo e à história, né? É tudo que se remete a... Os shows que nós fizemos foram shows, assim, eu acho que quem estava lá, viu a qualidade. Gente linda reunida, famílias, sabe? Eu costumo dizer de mamãe na caducando, mas é uma verdade. Verdade. Todo mundo, uma harmonia muito grande, as pessoas felizes. Quem foi, acho que se encantou, né, mais uma vez com o evento. E não poderia deixar de falar do concurso.
O concurso que nós fazemos, a gente já tem 2 anos que eu limito os queijos, não viriam 2.000 queijos, e não é essa a minha intenção. A gente faz um salão Minas Gerais, lá comporta o número de queijo, comporta o número de jurados. Esse ano nós tivemos 218 jurados, 3 fases de concurso, onde o primeiro grupo de jurado não julgou a segunda fase e não julgou o super ouro. Isso é muito importante, dá credibilidade. 2 vezes foi considerado primeiro lugar, que é só um super ouro que sai em 1.000, e um só por categoria de bronze, prata e ouro. Então, foi 2 vezes super ouro a Itália, 2 vezes a Argentina, o ano passado foi Brasil. Imaginavam, por ter 19 países aqui, que ia ser qualquer país. Gente, a qualidade dos queijos. O que nós vimos aqui foi uma coisa sensacional. Mas assim, maravilhoso. Os países fazem o queijo Minas artesanal. Não, porque queijo eu falei, Minas artesanal então é premia todos os queijos. São queijos de diversos tipos. São categorias. Então nós temos 47, esse ano tivemos 47 categorias de queijo, aonde entra o queijo daquela categoria para ser julgado naquela mesa. Aquela mesa tem 4 jurados. Esses jurados, eles julgam aquele queijo e mandam feedback para o produtor, dá o retorno ao produtor, como ele poderia melhorar, Pensando aqui, só pra gente, pro pessoal entender, né, junto com a gente. Essas categorias são, fala umas 5, só pra gente saber. Queijo acima de 180 dias, que digamos que seja um tipo parmesão. Queijo Minas artesanal abaixo de 30 dias. Queijo de mofo azul, que são os gorgonzolas. Que são os mais conhecidos que eu tô te falando, tá? Queijo de cabra, queijo de búfala, queijo de... entendi. Parmesão também, por exemplo. Sim, aí seria o quê? Uma categoria para os queijos maturados, e não parmesão, porque nós não falamos parmesão e nem tipo parmesão. Por exemplo, os queijos da Mantiqueira, eles têm um feitio bem parecido, mas não se usa a palavra parmesão no Brasil, assim como champanhe, não pode usar, várias marcas aí que você sabe que não pode usar, porque é denominação de origem. Mas, enfim, categoria é isso. Então, são 47 categorias, e nessas categorias entram só aqueles queijos para ser julgados naquela mesa. E dali, daquela categoria, sai um bronze, um prata e um ouro. E dentre desses ouros, eles vão para uma segunda fase, que são os 47, saem 12. 12 da segunda fase. Entendi. E daí aí junta tudo. Aí esses 12, eles ficam à vista ao público, junto às pessoas, e veem como é feito um julgamento na vista de todo mundo para sair o super ouro. Lógico que a gente não anuncia, porque isso é uma grande festa que a gente faz no sábado. Quem estava lá viu, quem acompanhou pelo YouTube, que a gente teve programação intensa aí no YouTube, viu que é uma festa que a gente faz, e na hora o anúncio, nem eu fico sabendo. Na verdade, esse ano eu falei, na hora que você fica sabendo. Falei, não quero saber. Quando eu vi que era Brasil, eu não sei, eu vi meus vídeos. Se você olhar lá na Expo Queijo, entra lá e dá pulando dessa altura. Eu esparolei. Eu esparolei, eu saí de mim, a alma, o coração de queijo, saiu supitando assim. Eu falei, não sou eu aquela ali, não. Gente, eu não sei como é que eu não caí do palco. Porque 19 E Brasil, né? E qual região do Brasil? Então, ele chama Virgínia, a cidade fica na Mantiqueira. E o ano passado também foi Mantiqueira, só que aí foi da cidade de Alagoa. Mantiqueira, Minas Gerais. E aí agora foi Virgínia, foi o Rancho Maranata, que teve essa premiação máxima. O menino quase desmaiou. Foi ótimo. Nossa, imagina, eu passei em alguns estandes de queijo premiado. Vida muda, né? A vida do produtor muda. Se ele muda com bronze, muita gente, Gabi, fala a mesma coisa. Receber na Expo Queijo um bronze já é muito mais do que um ouro. E aí muda o quê, assim? Passa para o pessoal entender. Valorização do produto. A região ganha referência. O queijo dele realmente passa a estar num patamar um pouco maior. Turismo, aumenta muito o turismo dele lá. E eu acho que o maior de todo realmente é o valor de venda que ele passa a não dar conta da demanda. Dá uma ligada lá pro Super Ouro pra você ver o que aconteceu com ele. Ele falou, pelo amor de Deus, se eu soubesse que era desse jeito... Já tinha deixado o estoque. Não, ele falou assim pra mim, não, Maricel,
com o prêmio, você deveria também trazer o marketing pra gente, trazer uma pessoa pra me ajudar, porque eu não tô dando, ou eu faço queijo ou eu respondo. Cadê meus funcionários? Quem mandou você entrar? Pra começar. Quem mandou ganhar? Mas super feliz. Muito bom, super feliz, né? Eles super devem estar muito felizes. E uma coisa que eu percebi que é notório, né? Passa de pai para filho, de vô, de tataravô, Sucessão. e aquela coisa de família. E os filhos ali nos estandes, eles tendo isso passou do meu bisavô, meu tataravô, do meu pai, e agora eu assumi, assim, um brilho no olhar. Isso também, essa cultura de descendência, né? De passar assim, mas maravilhoso. não era assim, né, querida? Não era era assim. O produtor, há uns anos atrás, eu posso colocar para você, de 7 anos pra cá, ele tinha vergonha de falar que ele fazia. Tem. Traz o chopp agora. O produtor, ele tinha vergonha de falar que ele fazia queijo. Porque o pessoal da roça era o matuto, era o ignorante, era o que pisava na bosta de vaca e depois ia dormir. Era coisas assim que a gente escutava. Ah, não, esse cara é roceiro, é mateiro. Hoje o queijo tem tanto valor, ele é tão valorizado, que os filhos estão voltando para as propriedades. Eles estão saindo para estudar, trazendo tecnologia que precisa, sim, melhorar tudo isso, embalagens e tudo, mas ele está voltando e hoje ele bate no peito, ele fala, não, eu sou um produtor, meu pai era um produtor, meu avô era um produtor, eu vou dar continuidade. Nós tivemos dentro da Expo Queijo, no Fórum Internacional, o Rodrigo, que é aqui da Canastra, e ele contando que ele vai para a escola, mas a vontade dele é nem ir. Não, meu filho, você tem que estudar, porque ele fala assim, que quando ele entra na queijaria, que ele põe a mão no queijo, que ele faz o queijo, ele falou assim que é a maior felicidade dele, e que ele pensa na família dele, pensa nos avós. Sim. E ele fala, onde eu vou cuidar da minha mãe, que a minha mãe me criou e tal. Então, é um depoimento tão lindo esse menino. Gente, entra lá no YouTube, dá uma olhada lá. Como que chama? Da Expo Queijo. Ele chama Rodrigo. Ele chama Rodrigo, foi no fórum. Da Expo Queijo vai ter. Tem. Aí tem a história dele, eu até coloquei ele como embaixador mirim, porque ele fala muito bem, ele é uma gracinha. Depois a gente manda. E ele é novinho. Ele é novinho, ele tem 12 para 13 anos. Ai, que fofo, gente. E ele falou que desde os 7, 8 anos que ele tem prazer de estar na queijaria junto com a mãe dele, que ele ama aquilo ali. A mãe dele estava lá também, foi uma festa. Sim. E a gente fica sabendo também de pessoas que não herdaram, gente, uma coisa é herança. Pessoas que estavam lá, um deles falou assim, não, eu não herdei, eu arrendo do meu avô, porque é a única renda que ele tem, e eu quero continuar com o mesmo ofício dele. E ele estava também no fórum falando sobre isso. Dando continuidade, né, na história ali mesmo. E muita coisa aconteceu. Nós vamos aí para divulgar daqui a pouco um QR Code, né? O professor está até aqui, aqui do lado, para ver o professor Caleb. Vocês vão, assim, até onde eu sei, vocês vão chegar no supermercado, numa gôndola, e vocês vão apontar para aquele aplicativo, um app, eu acho que é isso, você vai saber procedência, do porque queijo, hoje é muita falsificação, hoje é muito queijo. Como o queijo ganhou uma notoriedade, é muita gente fazendo clandestinamente. Isso, como acontece. E às vezes a gente não sabe a procedência, tem que ser certificado sim. E se não tiver, né, se não tiver, eu acho que vai ser uma inovação. Daqui a pouco a gente deve falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Que não é só pegar e fazer. As tecnologias que existem. E outra coisa também que eu tenho essa dúvida é como saber se o queijo que tem procedência e o queijo que não tem procedência, o que pode acontecer se você consumir? O que pode vir a acontecer? Qual que é a diferença, assim? Me fala. Eu costumo dizer assim, que na verdade a pessoa não vai morrer se comer um queijo que não tenha certificação. Mas é lógico, se você tiver, até mesmo para ele vender com valor para um supermercado, para alguma rede, vai pedir uma certificação. Ou que seja um SIM, que é o municipal, estadual, federal, né? Ou ele tem um selo arte, um selo de queijo artesanal. Ele já tem algo que embase ele para que a pessoa consuma aquele queijo e não tenha problema. Ele pode muito bem consumir uma outra coisa, passar mal e de repente falar, mas eu comi o queijo de fulano, aí você vai ver, não
não tem a certificação e pode até confundir, falar que foi o queijo. Então, é até segurança, não pra só para quem está comendo, é até mesmo o produtor se certificar. Uhum. Então, eu digo assim, gente, é uma delícia, lógico, você chegar numa fazenda, tá sem rótulo nenhum, você pegar aquele queijo e consumir. Uhum. Eu não estou dizendo que eu sou contra, mas que o certificado realmente tem um outro valor no mercado, isso com tem, certeza, até para poder revender, né? E o que você falou agora da tecnologia, da inovação, o que tem de novo do último, assim, pra gente poder trazer pro pessoal? Hoje, por exemplo, para ser artesanal, tem que ter alguma coisa que seja feito manualmente, né? Ou apertar a massa, mas hoje existe muito equipamento que pode ser adquirido, não só para o artesanal de massa crua, como de massa cozida e tal, mas existe utensílios que melhoraram muito para que isso favoreça ao produtor. Até para demanda, né? Até mesmo esse aplicativo, eu acho que essa é uma coisa que depois vocês podem até convidar o professor Caleb, lá da universidade, lá de Belo Horizonte, né, professor? De Bambuí. De Bambuí. De Bambuí, para falar a respeito de novas tecnologias que podem ajudar o consumidor, né, no caso. Então, tem muita coisa para acontecer aí. Realmente é um leque de oportunidades para favorecer, para melhorar a vida do produtor, né? Mas ele vai continuar acordando cedo, na chuva, no sol, é uma vida bem árdua, mas a gente está fazendo com que ele tenha esse valor, seja reconhecido, esse valor dele. Isso, é importante, reconhecer o valor desse trabalho, né? Desse trabalho que vem aí de tantos anos. E biotecnologia, você falar em biotecnologia, tem muita tecnologia também que está melhorando, embalagens, sabe? Até mesmo apetrecho, como facas. Tem muita coisa para se falar aí em prol do queijo artesanal que está melhorando, sim, em algumas... E Expo Queijo Futuro. Não, antes do futuro tem uma coisa importante. A Expo Queijo sempre foi um evento grande, assim, ou ele foi crescendo? Você nota que teve um crescimento, assim, ou sempre foi desde o início? Eu nem acredito aonde ela está, né? Na verdade, a primeira vez que eu fiz a Expo Queijo, inscrito, vamos falar de concurso, inscritos tiveram 980 queijos. Na segunda edição, tivemos 1.180, se eu não me engano. Na terceira, 1.380. Aí na quarta, eu já falei, vamos limitar a 1.000, porque senão isso cresce demais. Público, a primeira vez nós tivemos base de 20 mil pessoas. Esse ano ainda não saiu, tá? O ano passado foram 57 mil visitantes que nós tivemos no evento. Uau. Então, eu acho que em todas as partes, a Expo Queijo cresceu. Mídia, não preciso nem ficar falando aqui. Nós já fomos capa da Forbes, nós já tivemos CNN, o Clarim, esses jornais no mundo, eu acho que já noticiou a Expo Queijo. E acredito que é um trabalho que se faz a várias mãos, tem muita gente envolvida para poder chegar onde nós chegamos. Eu e Rita, que é aqui de Araxá, a gente trabalha de janeiro a janeiro para 4 dias de evento. Não que nos 4 dias a gente não trabalhe, tá? Mas é direto. No evento é mais ainda, né? Trabalhando para poder esse evento acontecer. Maricel, e foi escolhido Araxá como sede? Como foi isso? Não, acontece que eu moro aqui. A suntuosidade do Grande Hotel não precisa nem a gente falar. É o palco eu consigo perfeito. Fazer todo o evento, eu consigo fazer fórum, concurso dentro do Grande Hotel, consigo no entorno lá, que é o estacionamento, fazer a feira para o produtor, juntamente com Cozinha Show e shows lá. Então, nós unimos isso. E lógico, fora a hospedagem, que todo mundo já pode se hospedar ali, então já junta tudo. Que já fica melhor, né? Agora, hospedagem tá uma coisa, né? Um caos, né? Porque não tem lugar. Não tinha na sexta-feira, na quinta-feira não tinha mais lugar algum. Aí o pessoal começou a ir para Uberaba, Uberlândia. A gente tem matéria aí que nos deu uma força muito grande, trazendo esse pessoal, inclusive dessas cidades, levando de volta para poder eles participarem, que muita gente vem para participar. Estrangeiro, 19 comitivas de estrangeiro foram 19, e nós tivemos comitivas como, por exemplo, o Mato Grosso, que o deputado Catani trouxe 46
45 pessoas de lá, entendeu? Então, lota a cidade, nós precisamos nos preparar, porque a Expo Queijo realmente... Os investidores aí, né, empresários de Araxá, estamos precisando de hotéis, gente, né? Os eventos estão aí, agora tem o próximo, que o programa passou, né? Então, passou a Fena Doces também, um grande evento que está só crescendo, então vamos estruturar a cidade, a gente precisa de mais hotéis. É, né? No caso da Expo Queijo, ela traz público de fora. Então não é só a cidade, Sim. né? Nós trazemos muito. Eu acho que a cidade, Muita 60% vem de fora. Lá muita no gente. dia que eu então, tava por isso lá... que lota, né? No isso, caso, eu falei, gente, mas esse Você viu povo não quanta é de gente Araxá, diferente? não. Você viu quanta gente diferente? Falei, pessoal bonito, falei, esse povo não é de Araxá, não. Muito bom, pra Gente, nós, araxaenses, é Amazonas, ótimo. Goiânia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Brasília, assim, e dos países, tem aí, eu poderia pegar colinha daqui, mas a América Latina em peso estava aqui, e os europeus aqui. Então, a cidade tem que estar preparada para esse povo aí receber bem, Próximo né? ano, 2027, tem alguma novidade? Tem alguma coisa aí que a gente pode contar? Spoiler, a gente ama um spoiler. Deixa eu falar para vocês, 4 dias de evento, mais ou menos uns 2 meses de prestação de conta, por ser um evento dessa magnitude, a gente passa 2 meses fazendo prestação de conta, mas isso não quer dizer que a gente está parado, nós já estamos fazendo o próximo evento para que, tomara Deus, aconteça aqui em Araxá, né? Vamos ver como que vão. A gente depende de verba, a gente depende de apoio, a gente depende de patrocínio. A Expo Queijo faz assim. O produtor, ele não tem um custo para estar dentro da Expo Queijo, eu não fico com um centavo dele, eu não pego porcentagem nenhuma de produtor. Então eu busco, por exemplo, um Sebrae, chego no Sebrae, preciso montar tantos estandes, o Sebrae vai lá, aporta aquela verba, coloca lá, aí o Sebrae chama as associações que, por conseguinte, chamam os produtores e a gente não fica com nada, com nenhum centavo. Isso é que a gente faz para o produtor. Então nós precisamos pagar uma conta, né? A gente tem que fazer os contratos e honrar com eles, né? Sim. Então, lógico, os patrocinadores são muito bem-vindos, como você acabou de falar, e a cidade abrir as portas para um evento como esse. Convite tem para eu ir, assim... para vários lugares, mas todo mundo sabe meu coração que é Araxá. Araxaense, né? Não, o evento é nosso, estamos com ciúme, não. Mas, o papo tá muito bom, o papo tá delicioso, vocês podem ver, né? Porque falamos de queijo, falamos só de coisa boa, mas estamos chegando ao fim. Queria te agradecer sua presença, sua disponibilidade de vir aqui contar essas histórias pra nós. Antes de finalizar, eu quero saber uma história, porque a gente falou de família e aqui nos bastidores você me contou que você tomava a gemada do meu avô. Ó, pra quem não sabe, eu sou neta do Licinho, do Bar Amarelinho, que ficava ali na rotatória da Santa Casa, que fazia aquela gemada que é famosa na cidade. E a Maricel me contou que ela tomava, ela vinha de São Paulo pra tomar. Mais ainda, eu vinha grávida, aguando a boca de lá até aqui. E eu falava, eu tenho que tomar. E só que lá começava a fazer tipo 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã. E eu chegava de viagem, cansada, grávida, imagina, um buchão daquele tamanho. E aí eu dormia, mas a minha cabeça estava só numa coisa, a gemada que eu ia tomar lá no Bar Amarelinho, que era perto da Santa Casa, não era? Sim, era. E aí eu tomava aquilo ali com prazer tão grande. Aí um dia desse eu falei assim, gente, tinha que ter um lugar para fazer gemada aqui, porque tradicionalmente Araxá era uma das coisas que era conhecida. Era super. Ou era o feijão tropeiro, não é? Ou feijão era tropeiro e a gemada. Ou era gemada, mas era muito legal. E aí eu lembro também de uma história que aqui na Embiara, eu não sei, na Embiara não, descendo ali a Antônio Carlos, tinha um bar que não fechava, era 24 horas. Eu acho que foi seu tio, Licinha, seu tio? Meu avô. Seu avô. Foi ele que ensinou o pessoal desse bar para fazer a gemada. Era 24 horas. Aí eles arrancaram a porta de ferro, eles arrancaram para as pessoas terem gemada o dia inteiro, mas foi seu avô eu não que sei, começou isso, se ela tá falando do bar do Tizezé, que aí era o irmão do meu avô. Os dois faziam. Descendo ali da igreja matriz? Sim, é esse. Acho que chamava Água na Boca, se eu não me engano.
Mas é isso, o Solicim, saudoso Solicim, meu avô querido, não está mais entre nós, mas deixou a gemada, tá, gente? Não, então agora tem essa novidade. Vamos ver se a gente faz lá no Boteco do ela. Marruco, que fica ali naquela avenida Honório de Paiva Abreu. O Marruco faz a gemada do Solicinho. Então, se você quiser adquirir, você vai lá no Instagram do Boteco do Marruco ou vai lá falar com ele, com a Tati, que eles fazem a gemada. No frio agora tem sempre a gemada. Nossa, então você tem que ir lá. Delicioso, uma canelinha maravilhosa. É delícia mesmo. E é lógico, deixar aqui, entre em nossas redes sociais da Expo Queijo Brasil. Faça, participe lá, veja o que foi esse evento. Vamos lá torcer para que o próximo seja mais ainda, que seja em prol do queijo artesanal, que seja em prol do produtor, seja em prol das famílias, do agro, que é para isso que a gente está aqui. Nós não fazemos evento, fazemos realmente um movimento. E que esse movimento continue. E você que está aí do outro lado lá, veja aqui, sinta nós duas aqui brindando esse queijo maravilhoso. Nós vamos finalizar, né? Não poderia ser diferente, vou pegar esse que tá maiorzinho. Não poderia ser diferente. Nós vamos finalizar o programa Campo Livre brindando com o queijinho, Brindemos o queijo artesanal. E muito obrigada por sua audiência, por acompanhar o programa Campo Livre. Eu espero você na próxima terça-feira às 19 horas. Beijo e queijo!